O processo legislativo na Constituição Federal de 1988. O processo legislativo é uma temática essencial para a compreensão de como as normas jurídicas são elaboradas no Brasil, sendo regido pela Constituição Federal de 1988. A relevância desse tema transcende as provas de concursos públicos, pois seu entendimento é fundamental para a estruturação do Estado democrático de direito e para a preservação da hierarquia normativa no ordenamento jurídico nacional. A Constituição Federal de 1988 estabelece as regras que devem ser seguidas para a criação das normas, denominadas espécies normativas primárias. Estas normas possuem uma característica crucial: derivam diretamente do texto constitucional, conferindo-lhes uma posição de destaque na pirâmide jurídica. O processo de criação dessas normas segue um procedimento previamente delineado, o que garante sua legitimidade e observância dos princípios constitucionais. As espécies normativas primárias são aquelas normas cuja criação foi prevista expressamente pela Constituição. Estas incluem emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. A existência dessas diferentes espécies normativas reflete a diversidade de funções que cada uma delas desempenha no ordenamento jurídico. No entanto, além das normas primárias, o sistema jurídico brasileiro também contempla as normas secundárias. Estas, ao contrário das primárias, não são diretamente previstas pela Constituição, mas derivam das leis infraconstitucionais. Exemplos dessas normas são as portarias e decretos. Embora essenciais para a administração pública e para a regulamentação de diversos aspectos da vida cotidiana, essas normas possuem uma hierarquia inferior às normas primárias. Uma questão importante dentro do processo legislativo é o princípio da legalidade. Esse princípio, consagrado pela Constituição Federal de 1988, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. No contexto das espécies normativas, o princípio da legalidade abrange não só a Constituição, mas também as demais normas primárias criadas por meio do processo legislativo. Isso significa que todas as espécies normativas primárias estão incluídas no conceito amplo de lei. A pirâmide normativa, concebida por Hans Kelsen, é um modelo clássico utilizado para explicar a hierarquia das normas. No topo da pirâmide encontra-se a Constituição Federal, que é a norma suprema do ordenamento jurídico brasileiro. Todas as demais normas, sejam primárias ou secundárias, devem estar em conformidade com a Constituição, sob pena de serem declaradas inconstitucionais. Ao falarmos da Constituição Federal de 1988, é importante destacar que tanto as normas originárias quanto as normas derivadas possuem a mesma hierarquia. As normas originárias são aquelas que foram promulgadas junto com a Constituição em 1988, enquanto as normas derivadas incluem as emendas constitucionais e os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados com quórum qualificado pelo Congresso Nacional. Os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, recebem o status de emendas constitucionais. Assim, eles possuem a mesma força jurídica das normas constitucionais e estão no ápice da pirâmide normativa. Isso significa que esses tratados, ao serem incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, possuem hierarquia superior às leis ordinárias e complementares. A hierarquia entre as espécies normativas primárias é outro ponto que merece destaque. Embora o Supremo Tribunal Federal, STF, tenha decidido que não há hierarquia entre essas espécies, a doutrina minoritária ainda sustenta que a lei complementar, por exemplo, teria uma posição hierárquica superior à lei ordinária. Contudo, a jurisprudência dominante do STF afirma que essas normas têm funções diferentes, mas nenhuma prevalece sobre a outra em termos hierárquicos. A diferença entre lei complementar e lei ordinária reside, principalmente, no processo legislativo e nos temas que cada uma pode abordar. A lei complementar é aprovada por maioria absoluta e trata de matérias expressamente previstas pela Constituição, enquanto a lei ordinária é aprovada por maioria simples e pode tratar de uma variedade de assuntos que não estejam reservados à lei complementar. Essa distinção entre as leis é muitas vezes confundida com uma suposta hierarquia. O fato de a lei complementar exigir um quórum mais elevado para sua aprovação não a torna superior à lei ordinária. Ambas coexistem em um mesmo plano hierárquico, com funções distintas, mas igualmente importantes dentro do processo legislativo. Além disso, o processo legislativo previsto pela Constituição Federal de 1988 é de observância obrigatória pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Isso significa que os entes federativos devem seguir as regras estabelecidas pela Constituição Federal no que tange à criação de normas.
Qualquer inovação ou tentativa de modificar o processo legislativo por parte dos estados ou municípios será considerada inconstitucional. Essa obrigatoriedade de repetição das normas de processo legislativo nos âmbitos estadual e municipal é conhecida como princípio da simetria. Em outras palavras, os estados e municípios devem reproduzir, de forma simétrica, as disposições da Constituição Federal de 1988 relativas ao processo legislativo em suas constituições estaduais e leis orgânicas. Isso inclui quórums, etapas de tramitação e competências legislativas. Portanto, o processo legislativo na Constituição Federal de 1988 não apenas organiza a criação das normas jurídicas, mas também assegura que essas normas sejam criadas de maneira legítima e dentro de um sistema hierárquico claro e coerente. A importância de compreender essa estrutura não se limita ao conhecimento teórico, mas reflete a base de como as leis são produzidas e aplicadas em todo o território nacional. Por fim, é fundamental que os candidatos a concursos públicos e demais interessados no direito estejam atentos à jurisprudência do STF sobre o tema, especialmente no que se refere à inexistência de hierarquia entre as espécies normativas primárias e a simetria obrigatória no processo legislativo estadual e municipal. Essas questões são frequentemente cobradas em provas e representam pontos cruciais para o bom entendimento do direito constitucional no Brasil. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!